Olá, pessoal. No nosso volume 2, o PET, da língua portuguesa, do primeiro ano, nós começamos a estudar sobre contos de fadas. E vocês ouviram a história da Chapeuzinho Vermelho, que está aí na nossa atividade, e a professora fez a leitura da história para vocês, certo? Então, o que é conto de fadas? Conto de fada são histórias fantásticas, são histórias fantasiosas que a gente escuta, que a gente aprende. E nessas histórias fantasiosas, a gente vê vários detalhes nessa história, certo? Então, o que é contos de fadas? São histórias fantásticas. Vamos colocar aqui, marcando então a nossa aula. Histórias fantásticas. E o que nós temos então nessas histórias fantásticas, nestes contos de fada, né? Existem seres mágicos, os animais podem falar ou não, né? A história pode ser encenada por você. Imagine essa história da Chapeuzinho Vermelho, você fazendo a encenação, fazendo a dramatização dessa história com a sua família, com as pessoas que estão aí na sua casa. Então, os contos de fada podem ser dramatizados. Né? Você pode fazer a encenação dessa história. E é só você dividir os personagens com quem tem na sua casa, quem vai fazer junto com você, já separa as falas, cada um. E na nossa história, como que começa a história? Olha, aqui no meu livro, se vocês olharem lá na história também de vocês vão ver. Era uma vez uma menina conhecida como Chapeuzinho Vermelho. Aqui é alguém narrando, alguém contando essa história, certo? Então, nessa história, nós temos então um narrador que narra, que vai contar a história, né? Narrador. É como se você tivesse ouvido a história e você vai contar para alguém, narrar para alguém essa história, certo? Então, é quem conta a história. Olha, vamos colocar aqui. Conta a história. E aí, nós vamos ter os personagens. Sabe como é que a gente sabe aonde que aparecem os personagens? Quando na história tem os travessões, uns tracinhos. Você observar na nossa história, tá vendo? Sempre onde tem os tracinhos é onde tem a fala dos personagens, certo? Então, é uma forma de você descobrir qual o personagem ou se tem um personagem falando ali, certo? Outra coisa que nós temos no conto de fadas é o tempo. O tempo. O tempo. Como que a nossa história começou? Era uma vez, né? Foi lá no passado. Então, você vai perceber que sempre está falando de tempo, onde aconteceu, em que tempo, que data aconteceu, certo? Então, esse aí é o tempo. Depois disso, nós vamos ter
o lugar aonde aconteceu, onde aconteceu, né? O lugar. Na história do Chapeuzinho Vermelho, aonde que aconteceu a história? Foi na floresta, no bosque, né? Na floresta ou no bosque, tanto faz. Quando ela vai a caminho da casa da vovó, no bosque. Então, sempre vai haver um lugar onde está acontecendo a história, o conto de fadas. Outro personagem, outra parte do conto de fadas são os personagens, certo? E aí, na história de Chapeuzinho Vermelho, nós vamos ter os personagens da história. Personagens. Quem são os personagens da história de Chapeuzinho Vermelho? Chapeuzinho Vermelho, né? Vamos colocar aqui. Chapeuzinho. Que mais? A mamãe dela, a mãe, a avó, o lobo mau e o caçador, que salvou a Chapeuzinho e a vovó do lobo mau. Então, esses são os personagens da história de Chapeuzinho Vermelho. Tem uma outra coisa que a gente chama de desfecho. O que é desfecho? É como o problema se resolve, como terminou a história, né? Desfecho. Como terminou a história de Chapeuzinho, né? É como o problema se resolve. Como o problema se resolve. Como foi que resolveu, então, a história da Chapeuzinho? O caçador percebeu que estava acontecendo alguma coisa diferente. Quando ele chegou lá, ele viu que o lobo mau havia comido a vovó. E aí, então, ele conseguiu resolver o problema pegando o lobo mau e salvando a Chapeuzinho e a vovó, certo? Então, vamos lembrar aqui. Contos de fadas são histórias fantásticas, histórias fantasiosas que a gente imagina, né? Tem seres mágicos, animais que podem falar, animais que falam na história ou não. É uma história que a gente pode dramatizar. Você pode chamar pessoas, amigos da sua família e dividir as partes da história para cada um fazer um personagem. Então, pode dramatizar, fazer a encenação. No conto de fadas, a gente tem um narrador. Narrador é quem narra a história, é quem conta a história. Também vamos ver que existe um tempo. Em que tempo que foi contada a história, que aconteceu os fatos, né? Foi algum tempo atrás, era uma vez. Depois o lugar. Em que lugar aconteceu? Na floresta, no bosque, no palácio. Sempre vai haver na história falando sobre isso. Depois nós vamos ver os personagens. Quais são os personagens da história? Aí você vai ver cada um participando da história. E, por fim, o desfecho. O que é desfecho? É como que se resolve o problema, como termina a história. E nos contos de fadas a gente sabe que a história sempre termina bem, né? Todos alegres e felizes.
Isso é para você aprender o que é um conto de fadas, para você conseguir fazer as atividades do PET 2.